Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje o bate-papo será sobre as locadoras de filmes, as videolocadoras, a experiência do cinema nos anos 90, e comigo estará Fabrício Flores Fernandes, um cinéfilo e estudioso também das artes. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 5532208106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica, ele, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Agora em Santa Maria, né, Zezinho? 28 graus, né? Chove de leve, assim, é uma garoazinha quase. Previsão é de que venha uma chuva mais forte mais à tarde, mas agora, 2h04, é essa situação do clima. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 8 de dezembro, que já foi feriado em Santa Maria uma época atrás, hein? Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 8 de dezembro na história do cinema, esse dia que já foi da Imaculada Conceição, padroeira aqui de Santa Maria. Nascia em 1861 um dos pioneiros da ficção cinematográfica, Georges Méliès. Méliès foi mágico, ilusionista e um dos primeiros a utilizar efeitos especiais. Criou obras que definiram o futuro da sétima arte, como Viagem à Lua e Viagem através do Impossível. Filmes que transformaram o cinema de fantasia quando ele ainda era apenas um registro de realidade. Suas técnicas de cortes rápidos, mágicos, múltiplos, exposições e cenários pintados abriam caminho para tudo o que conhecemos hoje no gênero de efeitos visuais e também do mundo da imaginação. Em 2011, Martin Scorsese prestou uma homenagem ao cineasta no filme A Invenção de Hugo Cabret. Méliès faleceu em 1938, aos 76 anos. Ele está enterrado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Em 1936, nascia o ator David Carradine. Carradine ficou eternamente associado ao personagem Kwei Chang Caine, da série Kung Fu, sucesso mundial nos anos 70. No cinema, brilhou na produção Esta Terra é Minha, de Al Ashby, em que interpreta o cantor Woody Guthrie. Atuou também em Sexy Marginal, de Martin Scorsese, e O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman. Seu grande retorno ao estrelato veio com Quentin Tarantino, interpretando o enigmático Bill em Kill Bill, volumes 1 e 2. Papel aí que apresentou ele a um novo público. David Carradine faleceu em 2009, aos 72 anos. Na data de hoje, falecia em 1980 o ex-Beatle John Lennon. Ele foi assassinado por Mark Chapman em frente ao The Dakota, em Nova York. Lennon teve uma trajetória marcada por composições magníficas, que influenciaram gerações com sua arte e militância pacifista, de Strawberry Fields Forever a Imagine. No cinema, sua presença aparece em documentários como Imagine e nos filmes dos Beatles, como Hard Day's Night e Help, que misturavam música, humor e irreverência. Outro ícone da música também falecia nessa data em 1994. Maestro, compositor e poeta musical Tom Jobim. Sua bossa nova embalou trilhas sonoras de filmes brasileiros e internacionais. Garota de Ipanema se tornou uma das músicas mais gravadas no planeta, e Wave, Desafinado e Águas de Março seguem presentes em séries, novelas e também documentários. Compôs as trilhas sonoras para os filmes Garota de Ipanema, de 1967,
O Mundo dos Aventureiros, de 1970, dirigido por Lewis Gilbert, e Gabriela, de 1983, de Bruno Barreto. Aniversariantes do dia. Aniversário de 76 anos da diretora e roteirista Nancy Meyers. Meyers é conhecida por criar ambientes aconchegantes, diálogos afinados, personagens feministas ou femininas, conscientes, e comédias românticas é o seu gênero favorito. Ela escreveu e dirigiu sucessos como O Pai da Noiva, Do que as Mulheres Gostam, Alguém Tem que Ceder, Simplesmente Complicado e O Amor Não Tira Férias. 75 anos de Rick Baker, uma lenda dos efeitos especiais para maquiagem. Baker revolucionou o cinema com as maquiagens transformadoras. Venceu o primeiro Oscar da história dedicado a essa categoria de maquiagem, com Um Lobisomem Americano em Londres. Depois vieram o videoclipe Thriller, de Michael Jackson, e os filmes O Grinch, Homens de Preto, Hellboy, a nova versão de O Planeta dos Macacos, entre outras criaturas, monstros e personagens que ganharam forma impressionante a partir da sua arte. Ao todo, Baker conquistou 7 Oscars, o mais recente por O Lobisomem, de 2011. Aniversário de 72 anos da atriz Kim Basinger. Ela começou a despontar nos anos 80 em filmes como Nunca Mais Outra Vez, ao lado de James Bond, e 9,5 Semanas de Amor, que virou o símbolo sexual da década. Em 1989, esteve em Batman, de Tim Burton, como a jornalista Vic Valley, desempenho que transformou ela também numa estrela internacional para os quadrinhos. Mais tarde, venceu o Oscar por Los Angeles Cidade Proibida, onde mostrou a imaturidade dramática e sensibilidade. Há 80 anos, em 1945, no Cine Imperial e no Cine Independência, aqui em Santa Maria, tínhamos os filmes O Mistério da Família Berwick, com Henry Stimson, que era seguido da obra A Pena Envenenada, com Robert Newton. E agora vamos para a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Abrimos nossa trilha sonora do dia com a música de John Lennon, Stand By Me, canção que completa 50 anos em 2025 e que está na trilha do documentário Imagine e também em diversos outros filmes, inclusive uma versão televisiva da série Timão e Pumba, personagens de O Rei Leão. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Grande John Lennon. Nosso bate-papo de hoje será sobre a experiência de vivenciar uma outra forma de contato com o cinema. A experiência das videolocadoras ou locadoras de filmes, de anotações de filmes vistos em cadernos, das leituras de revistas ditas especializadas em cinema. E comigo estará alguém que vivenciou todas essas épocas e, enfim, vivencia as transformações que chegamos hoje, né? Está comigo doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, professor de Literatura da Universidade Estadual do Piauí, mas principalmente hoje, né? Meu amigo e referência em cinefilia, Fabrício Flores Fernandes. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Alexandre. Boa tarde a toda a equipe aqui do programa Matinê. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde aos nossos ouvintes. E é um prazer falar aqui sobre cinema, meu amigo. O principal título é seu amigo. Aproveitei que o Fabrício veio a Santa Maria, né? Ele está morando no Nordeste brasileiro, que é um pouco mais frio que aqui, né? Nessa época do ano. Nem me fala. E eu chego aqui no período mais quente também, exatamente. Né? Lá é muito quente. Teresina, no Piauí, né? Teresina, exatamente. Então o Fabrício está agora uma temporada aqui no Sul, em Santa Maria. Aproveitei e convidei ele para trazer aqui no Matinê, porque o Fabrício, eu sempre falo, né? Uma das inspirações que eu tenho quando o tema é cinema, né? Foi quem me apresentou alguns dos grandes filmes aí dos anos 90, entre eles o Pulp Fiction, né? A primeira vez que eu vi foi graças ao Fabrício. E aí, né, a gente vai, digamos, assistindo um pouco mais de filmes ao longo dos anos, até chegar ao ponto em que...
E as fitas de vídeo lá, Exato. da época do Cidadão Kane, Em Busca do Ouro. Cidadão Kane, o Fabrício me emprestou uma fita preta que ele tinha, que eu acho que ele tinha comprado numa banca de revista. Exatamente. E primeira vez que vi também foi graças ao Fabrício. Mas, Fabrício, um bate-papo que a gente sempre tem, né? Quando a gente pensa a situação do cinema hoje em dia aqui no Brasil, a gente vê que as produções brasileiras elas têm ganhado mercado internacional, Ainda Estou Aqui, agora O Agente Secreto, enfim. O cinema está ganhando essas dimensões internacionais ao mesmo tempo em que uma época ficou para trás, uma época em que, havia muita crise também no sentido do financiamento de filmes lá nos anos 90, depois do período Collor, né? O fim da Embrafilme, enfim, né? Eu queria que um panorama geral assim dessa época que nós vivenciamos lá como adolescentes e hoje, né? Sim, a gente tende a olhar com saudosismo, né? Mas eu analisando friamente, assim, porque a questão da tecnologia hoje realmente facilita, né? Tanto a questão do áudio, quanto da nitidez da imagem, quanto ao acesso aos filmes. Hoje em dia está muito mais fácil. Antigamente, a gente, se quisesse assistir a um clássico e não quisesse depender da programação televisiva, precisava recorrer a uma videolocadora, né? Então, era muito mais difícil nesse aspecto. Mas por que a gente fala em saudosismo e nostalgia? Né? Porque isso está muito entranhado com o nosso, eu falo o nosso, o meu e de pessoas da minha geração, né? Que a gente foi desenvolvendo o gosto pelo cinema com esse mundo, né? Esse mundo das salas de cinema de calçada, com as videolocadoras, com os cineclubes, né? Que era outra época. É óbvio que uma fita que a gente fala fita de vídeo, né? O videocassete ele é muito mais. Até a gente começar a assistir o filme demorava mais, o processo todo de físico, eu digo assim, de assistir ao filme era mais rudimentar, né? Mas a gente tem essa saudade justamente por recorrer a essas lembranças, né? Primeiras idas a videolocadoras, para nós, no caso da minha família, era um programa em família. Tu lembra qual foi o primeiro filme que você locou em uma videolocadora? Olha, eu não sei se era o primeiro, mas eu lembro dos primeiros, né? Porque aqui, não sei se a gente vai falar das videolocadoras em Santa Maria. Assim, podemos falar também. Ali no centro, ali na frente à Praça Saldanha Marinho, tinha uma locadora, se eu não me engano, era Scala Vídeo, algo assim. Só que os filmes eles ficavam em fichas, então a gente lia o nome do filme e aí a ficha tinha num lado a capa do filme, né? A capa do videocassete, no caso, e atrás uma sinopse. Então a gente tinha que escolher o filme baseado nisso, levava a ficha até o atendente e pegava os filmes. Eu me lembro dessa época aí que eu comecei, era Indiana Jones e a Última Cruzada, Olha só. De Volta para o Futuro... Parte 3. 3, exato. Tinha o Garoto do Futuro também, que era um filme que na época era bastante locado. Que eu acho que, se não me engano, ele virava lobisomem. Era uma coisa meio... É o Michael J. Fox também, não é? Pois eu acho que é. Eu tenho lembrança. Eu ia dizer, mas eu fiquei em dúvida que se era ele ou se era um outro parecido. Porque isso foi o quê? 89? Pode ser o Robert Downey Jr., mas não sei, eu acho que é o Michael J. Fox. Foi em 89 isso talvez, né? Aí tinha na Floriano Peixoto, se eu não me engano, era Spot Vídeo. Né? A escala eu me lembro assim, ele tinha umas cores verdes, se eu não me engano, a Spot era amarela, tinha da Cas Vídeo. E tinha outros que aí eu não frequentava porque ficavam um pouco mais distantes, assim, em outros lugares. Tinha Novo Estilo, se eu não me engano. A Espaço Vídeo já tinha, que ficava ali no Trevi Center na época, né? Isso também. Depois foram tendo outras, né? Então era um programa, a gente saía, por exemplo, normalmente o que a gente fazia, ia locar para o final de semana, inclusive podia ficar mais tempo com a fita, né? Ia lá na sexta-feira para devolver na segunda. Né? Quando era lançamento, tinha que devolver no sábado, normalmente, ou às vezes... Depois tinha algumas que tinham promoção, pegava na quinta para devolver na segunda, mas o lançamento tinha que devolver, né? E aí a gente ia em família, cada um escolhia o seu para levar. Eu procurava influenciar meus irmãos, porque eu queria assistir, eu queria ter mais, né, para eu assistir. Desde aquela época, então, tu tinha esse hábito? Não vamos falar de coisas pessoais. Não, eu tô brincando, claro, meus irmãos eram mais jovens, eles tinham outros gostos, né? Mas era esse processo, né, esse momento de escolher, de ir com a família, assistir aos filmes, porque também a gente assistia em família, né? Assistíamos todos juntos.
Disso eu tenho mais saudade, assim, né? É quase como se fosse um passeio, né? Que a gente passava horas lá vendo, né? Lendo sobre os filmes. Então, é por isso que eu digo que eu acho que essa saudade tem a ver também com o momento da nossa vida que a gente, né? Tá vivenciando ali e atrela a isso. É como ouvir um LP também, que hoje em dia está de volta, mas por um tempo ficou no passado, assim, né? E a gente associa com as memórias aí da infância, da adolescência e tudo. Então, bom, isso sobre os videolocadores. Aí tem os cinemas, que eram os cinemas de calçada. Qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema de calçada? O primeiro que eu não vi foi ET, porque eu dormi. Mas que idade tu tinha, rapaz? Desculpa a confidência, né? Eu devia ter O filme é de 82, né, pessoal? 83, filme lançado em 82. Acho que Santa Maria passou em 83, 83, né? Provavelmente. Eu tinha 6 anos. Por aí, assim, entre 5 e 7. Então o primeiro que tu não viu foi o ET. O primeiro que eu não vi foi o ET. Aí o primeiro que eu assisti inteiro foi Mestres do Universo. O He-Man. Exatamente. Olha só. Mestres do Universo. Depois eu me lembro que tinha os filmes dos Trapalhões, os filmes da Xuxa. Esses são os... Se eu não me engano, são esses daí. E o cinema era o Independência, o Glória? É o Independência e o Glória e o Glorinha. Né? Então eu cheguei a... O Imperial acho que já tinha fechado. Eu não cheguei a... Conversando com meus pais, eles lembram do Imperial, né? Eu não cheguei a assistir a nenhuma sessão no Imperial. E Fabrício, voltando só para as locadoras, né? Tu também teve a experiência de não apenas frequentar as locadoras como consumidor, mas também de trabalhar em locadoras. Como é que foi essa jornada de trabalho, né? Foi... Eu cheguei a ela através do gosto por assistir a filmes, né? Eu queria estar cada vez mais perto dos filmes assim, surgiu a oportunidade, né? Se eu me engano, o meu pai até que ficou sabendo de uma oportunidade, disse, não quer, né? Tem lá uma vaga, vai lá conversar com o dono. Aí eu cheguei a trabalhar em 2 videolocadoras na cidade e é outra experiência também, né? Assim, para mim tinha algumas vantagens, né? Primeiro que eu podia assistir aos filmes daquela videolocadora, digamos, que eu trabalhava, podia assistir à vontade. O que acontecia é que às vezes eu queria assistir a um filme e a gente volta naquela questão, eu queria assistir, não tinha ali, e eu tinha que percorrer, buscar outras para assistir aquele filme específico, né? Porque a gente não tinha essa questão de fazer download de filmes, nem né? Às vezes, também não eram todos os filmes que passavam em Santa Maria, então a gente esperava depois um lançamento que às vezes aquela locadora não tinha, ou tinha poucas cópias, porque também tinha isso. Às vezes chegava um filme novo, a gente demorava até poder ter acesso. Como funcionário, só podia levar o filme para casa se a pessoa não levasse, né? E era muito legal, porque então assim, eu fui descobrindo outros filmes, né? Às vezes o acervo mais antigo, aqueles filmes que eu não conhecia, também foi uma forma de aprendizado. Eu lia muito também, né, aprendendo. Tinha os catálogos também, né? Tinha os catálogos que as distribuidoras deixavam na videolocadora. Então eu pensava, puxa, por que o dono não comprou essa daqui, né? O dono... Porque então assim, tudo que envolvia filmes ali eu estava interessado. E aí tive essa oportunidade de trabalhar. E foi em qual locadora? Eu trabalhei primeiramente foi na... Agora, deixa eu me lembrar. Foi na Dacas, mas quando a Dacas abriu como se fosse uma filial chamada Estúdio 3, né? Ficava na Borges, esquina com a Niederauer, se eu não me engano. Tinha outras atividades, tinha videolocadora. Depois eu fui em frente. Era a SM Entretenimento, se eu não me engano, que também era uma filial de uma outra que tinha na Medianeira, se não me falha a memória. E foi uma experiência boa, embora curta, assim, né? E logo na SM eu saí, fui fazer faculdade, foi quando a gente, né, fomos fazer letras, né? Eu e tu, né? Só que a gente se conheceu depois, né? 2 anos depois. E essa questão da locadora era interessante porque conversava com os clientes, né? E para entender os gostos, e aí, como eu já tinha um bom conhecimento, eu podia sugerir os filmes baseados no que eu imaginava daquele cliente. E o que é também uma questão que hoje parece assim... Seria o algoritmo da época. Exatamente. Quer dizer, é inacreditável que parece que foi tão pouco tempo, mas assim,
acontecia de chegar um filme e eu ligar para casa do cliente, dizer, olá, fulano, chegou um filme aqui que eu suponho que você vai gostar. Olha só. Né? E ele, não, então guarde para mim que eu tô indo, né? E aí ele vinha... Então isso era um tipo de relacionamento assim que hoje em dia eu acho que é impensável, né? Assim, para filmes principalmente. Então são essas boas lembranças aí, né? Quem viveu essa época aí vai lembrar dessas locadoras, né? Desse universo assim da... Que fantástico, né? Tu lembra de alguma história dessa época, assim, de alguém que queria um filme? Porque eu não sei se as locadoras que tu trabalhou tinha uma sessão que era uma sessão meio proibida para menores de 18 anos, né? Eu não lembro. Não sei se também tinha. Tinha. Elas ficavam meio escondidas, assim. Elas tinham, para chegar lá era um pouco... Mas, assim, não tinha nenhum... Não tinha bloqueio. Não tinha bloqueio, podia, né? Então, porque a gente também, assim, uma parte da nossa atribuição como funcionário era limpar as fitas, né? Então a gente tinha que limpar todas as fitas e ficava sabendo de todas de todo o catálogo. E, assim, eu não lembro nesse sentido de alguém reclamar de algum filme, talvez, não, né? Eu lembro, assim, a questão mais pitoresca, né? Pelo menos que não tem a ver especificamente com o filme, mas com o fato das pessoas serem obrigadas a fazer o cadastro na locadora. Então aconteceu de uma pessoa na sexta-feira faz o cadastro e aí chega na segunda, parece que se arrependeu de fazer. E aí eu me lembro, isso aconteceu, estava eu e uma colega de trabalho, ele chegou para pagar a locação das 2 fitas e pagou com moedas de 1 centavo. Assim, como se fosse de 1,05 e queria que a gente contasse. E eu entendi aquilo como se fosse uma vingança pelo fato de algum colega, não fui eu me lembro que não tinha sido eu, tinha feito o cadastro dele. Ele provavelmente pediu nome, endereço, CPF. Eu sei que a pessoa chegou assim, eu não quero ser sócio disso aqui, vocês querem saber muito sobre mim e agora tá aqui. Aí o cara colocou as moedas lá pra gente contar como se estivesse pagando a locação, mas dando trabalho, como se fosse uma vingança, assim. Eu nunca me esqueci disso, né? Olha só. É uma coisa triste, não? Muito, né? Mas, assim, sobre a questão envolvendo filmes, eu me lembro, assim, o pessoal sempre dava opinião, assim, não gostei desse, esse aqui eu gostei, esse aqui é mais, né? Era algo comum, até antes de eu trabalhar, quando eu ia alocar também, eu me lembro que meus pais conversavam com os atendentes, perguntavam, eles davam opinião. Aí eu me lembro de um filme, por exemplo, O Céu que Nos Protege, se eu não me engano. Bertolucci. Bertolucci. O atendente indicou para o meu pai, baseado nos gostos anteriores dele, aí o algoritmo errou. Eu me lembro que na época ele não gostou do filme, achou muito... Não sei se achou... Isso já foi anos... 30 anos. Faz muito tempo. Por aí, né? Muito bem, Fabrício. Vamos ouvir uma música agora, né, em homenagem a outro ícone aí da música que também falecia no dia 8 de dezembro, Tom Jobim, né? Vamos ouvir a música Casório, que é em dueto aí com a Gal Costa e que está na trilha sonora de Gabriela, de 1983. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem. Voltamos para o nosso bate-papo e eu esqueci de perguntar se tinha muita gente que devolvia fita sem rebobinar, Fabrício. Sim, famoso. Sim, tinha essa questão. Se a pessoa devolvesse sem rebobinar, pagava uma taxa. Aí tinha maquininha lá de rebobinar a fita. Né? Tinha muita gente, sim. Agora, nem sempre a taxa era cobrada, né? Depende muito do cliente também. Tinha essa questão. Às vezes o cliente era um cliente diligente, né? Às vezes um cliente constante, assim, não cobrava. Não me lembro dessa taxa ser cobrada muitas vezes, não. Era mais para a pessoa tentar lembrar, né? De colocar lá para rebobinar, porque era um desprazer assistir ao filme e o filme está lá no final, né? Então a pessoa tinha o novo cliente que precisava rebobinar. O Fabrício, além de ter trabalhado, de ser um cinéfilo aí desde muito cedo, né? Ele também teve uma experiência que hoje a nossa geração, vamos dizer assim, usa o Letterboxd, que é um aplicativo, tipo rede social em que as pessoas colocam ali os filmes que assistiram como se fosse um diário, dão uma avaliação, podem escrever uma resenha e tal. Né? E o Fabrício e eu também, né? Somos de uma outra época que a gente poderia também
ter outra forma de memória dos filmes que assistiu como um diário, e isso se dava a partir de um caderno, né? Fabrício, lembro que tu me inspirou também a criar meu próprio caderno, né? Com anotações dos filmes que eu via, né? E tu lembra quando tu começou essa brincadeira? Lembro, foi em julho de 1994. Poxa vida. Eu e meu pai locamos 9 fitas. E aí a gente, no final de semana, né? Como eu falei, minha mãe tinha ido viajar. E ficamos, eu e ele, decidimos locar 9 filmes. E eu não me lembro por quê, o que aconteceu. Assim, eu acho que, de repente, foi aquele interesse por filmes. Ele nunca tinha sido sistematizado assim. E eu decidi começar a anotar para eu sempre lembrar de quais eram os filmes que eu tinha assistido. Durante muito tempo eu nunca me esqueci, né? De quais que eu tinha assistido antes e quais que eu comecei a assistir a partir de julho de 94. Porque aí eu fazia a numeração, colocava o gênero do filme, né? e o nome. E em alguns casos o nome original, porque às vezes tinha acontecido de ter o mesmo nome, né? Filmes diferentes terem o mesmo nome, ou terem versões diferentes, então colocava o ano, né? Quando acontecia esses casos. Só que hoje em dia eu já não lembro. E às vezes eu sou Mas os cadernos tu tem ainda, Tenho né? ainda, sim, tenho. São 2 cadernos. É porque hoje em dia eu já não lembro se eu assisti. Muitos filmes eu já não tenho a certeza se eu assisti ou não. Né? Isso. E eu me lembro que na época de cliente, de videolocadora ainda, eu me deparei com um senhor, né, um idoso, que ia alugar os filmes com o caderninho na mão. Talvez essa tenha sido a semente da minha, né, decisão muitos anos depois. Foi ele, e eu perguntei, ele disse, não, meu filho, eu esqueço. Eu preciso ver aqui. Mas aí eu me lembro que eu pensei na época, mas se ele esqueceu que ele viu, de repente vale a pena assistir o filme de novo, né? Se for um filme bom. Porque, né? E ultimamente, inclusive, isso eu tenho feito bastante. Voltado a assistir uns Rever os filmes. Exato, e alguns são... Né, eu não lembrava de quase nada. E tu lembra quantos filmes tem nos cadernos, pelo menos? Que eu sei que agora tu também tem Letterboxd, né? Não sei como é que é a tua... eu não me acostumei. Não se acostumou ainda. Mas eu não me lembro. Acho que tá perto... porque tinha algumas regras, né? Assistir ao filme todo, assistir... anotava apenas a primeira vez. Mas nos últimos anos eu reduzi muito, né? Depois que comecei a trabalhar, assim, fazer mestrado, doutorado e projetos e outras... E a vida, né? Diminui muito. Então, acho que tá uns 2.000, assim, tá... Não, mas é um bom número. Então, já me passou há muito tempo. Dentro dessa competição saudável que nós temos, sem dúvida, né? Uma das questões que eu lembro, Fabrício, também, que a gente... Enfim, conversava bastante também, eram as revistas de cinema, né, à época, né? Hoje não temos nenhuma publicação, digamos, mensal ativa, né? Eu sei que tem a revista de cinema, que é um tipo de publicação que tem aqui no Brasil, né? Mas que ela não, digamos, ela não cria a mesma ideia cinéfila, principalmente ideia cinéfila hollywoodiana, né? Que essas revistas como a Cinemin, isso mais nos anos 80 até 93 por aí, e depois a 7, né? Sim. Que veio para justamente ocupar um pouco esse espaço da Cinemin também, né? E depois da 7, inclusive, veio outra revista, né? Que é a Preview, né? Que foi a última assim, revista que a gente pode dizer mais voltada aí pro cinema de uma forma, digamos, mais blockbuster, né? Mas era algo cativante, né? Assim, porque mesmo quando a gente não gostava dos críticos, era bom ler os críticos, né? Bem lembrado. Era a nossa forma de estar numa comunidade. Né? Se a gente não conhecesse alguém pessoalmente para conversar sobre filmes, que gostasse com essa intensidade, né? Que a gente gostava, a forma de ter essa conversa virtual, né? Antes do virtual ser popularizado, eram as revistas, porque a gente não tinha, né? Estamos falando do mundo aqui sem internet. Exato. Né? No início das revistas, sem. Então, a forma de se comunicar tinha os fãs clubes, né? Que as pessoas tinham os fã-clubes, que as pessoas tinham que escrever para lá. Cartas, eram né? cartas e tal. E a revista era uma forma de a gente estar atualizado e, ao mesmo tempo, tinha o espaço para leitores escreverem tudo. Ler as críticas, ler principalmente também as
as reportagens, porque essas revistas tinham correspondentes, né, tinham colunas, então estavam por dentro dos festivais, dos lançamentos. Então se dizia, no ano que vem vai ter um filme assim, em que o Robert De Niro vai fazer o Frankenstein, dirigido pelo Coppola, né? Então, assim, a gente já ficava antecipando e se não fosse isso, ficava dependente da televisão, que não era, que era outra lógica ali e tal. Então, durante muito tempo, essas revistas foram, assim, até um refúgio, né? Para quem gostava muito de cinema com essa, como eu falei, com essa intensidade que não era comum, né? Eu falo aí, né? Porque eu era adolescente, início da juventude, não tinha muita gente para conversar sobre isso. E eu, inclusive, assinei a revista. A gente tinha, na época das assinaturas, né? Para ter aquela garantia de que eu ia ter o meu exemplar ali. E em Santa Maria tinha muitas bancas de revista também, Muitas né? bancas. E algumas delas, bom, eram posições centrais na cidade, Sim, né? Ficava tinha a Dominique, ficava ali onde hoje é a ligação norte-sul ali, né? Antes de destruírem, de fazerem ali o viaduto ali na Praça Aldeia Marinha, com calçadão, tinha ali, era principal, mas também na Rio Branco tinha, no acampamento e em volta. Então era, claro, e tinha algumas bancas que vendiam revistas usadas, revistas antigas, que para quem colecionava também era uma forma de que hoje se encontra em sebos, né? Ou na internet, né? Sim, hoje, exatamente, mas era muito mais difícil completar uma coleção antigamente, né? Ah, sem dúvida. E dentro das revistas, assim, eu lembro que tinha isso que tu falou, né? Que, claro, tinha um filme geralmente temático ali que puxava o mês, né? Ou se era início do ano, tinha lá as expectativas, né? Do que vinha por aí. Ou pro Oscar também, que era um período bastante de efervescência e tal. E, além disso, tinha também, uma época, pelo menos a 7, tinha as fichas de cinema, né? Que eram os mini posters com informações dos filmes atrás. E também faziam muitas promoções, né? Eu sei que o Fabrício conquistou alguns prêmios a partir das suas criatividades, frases criativas, né? Tu lembra de alguns desses? Sim, era por e-mail. Era por e-mail, então. Nessa fase aí já era por e-mail as promoções. Pelo menos assim, as que eu participei era por e-mail. Início dos anos 2000, então. Eu acho que já foi depois, não foi lá do início. Aí a gente tinha lá promoção, escreva uma frase, sei lá, falando sobre o que você faria para mudar o mundo, alguma coisa assim, por exemplo. Aí tantos, os 3 primeiros ganham um filme, a camiseta e... Eu me lembro que eu ganhei um dominó lá do V de Vingança, uma camiseta, uma pasta. Ganhei a fita de vídeo do 11 Homens e um Segredo. Camisetas, teve outras também, assim. Eles provavelmente a empresa lá, a 7, né? A editora, me esqueci, acho que era Peixes, né? Peixes, ganhava ali das empresas para eles fazerem promoção. Eu imagino, eu tenho certeza que pouca gente participava, porque eu ganhava. Eu não participava. Pois é, olha aí, por isso que eu ganhava. Não. Frequentemente, eu ganhei vários prêmios nessa época aí. Mas assim, eram coisas simples, né? Eram objetos simples assim, mas claro, para quem gostava de cinema era muito bom. Então foi uma época, era um ecossistema aí, né? Revista, cinema, era quase um press media, um kit de mídia assim que eles, né, selecionavam e dava, porque tinha boné, camiseta, sim, né? Também. Exato. E Fabrício, eu também lembro que nessa início dos anos 2000 já também, com a chegada do DVD, ali no fim dos anos 2000 e aí os DVDs depois, né? Algumas, um pouco antes já ocorria, né, dos VHS ser vendidos em bancas de revista, tanto que o Cidadão Kane e o Em Busca do Ouro comprou justamente nesses lugares. Eu também comprei alguns VHS assim, em bancas de revista, mas logo na sequência veio uma onda inicial de DVDs que, né, tinha alguns filmes, por exemplo, eu lembro dos primeiros que eu comprei, que é o Na Hora da Zona Morta, do David Cronenberg, e o Matador, do Pedro Almodóvar, né? Foram os primeiros DVDs que eu comprei da minha coleção e que eu comprei justamente em bancas de revista a partir do selo da editora Azul, né? Que eu acho que também era uma editora que, né, enfim, ela... até hoje eu não sei se aquelas obras eram licenciadas para eles lançarem ou autoradas ou, enfim, ou pirateadas mesmo, né? Exato. E tu teve também esse contato ou já foi numa época que tu começou a se dedicar mais para, digamos, a literatura, né? Que sempre foi também uma outra arte, né?
Eu acho que eu parei de comprar, porque eu me lembro assim, eu comprei muitas fitas de vídeo, né? Porque tinha da Zero Hora. Isso, né? eles lançaram também, né? Essa eu tô tentando lembrar qual era a editora dessa do Em Busca do Ouro do Cidadão Kane, porque era para ser uma por mês, aí veio, no primeiro pacote vieram as duas, né? Mas eu me lembro que tinha assim, a Zero Hora, Folha de São Paulo, tinha vários filmes que vinham a pessoa comprava, acho que no caso a Folha de São Paulo era a Folha de Domingo e vinha o filme, né? A Zero Hora também. E depois na parte dos DVDs eu não cheguei a colecionar, comprar de banca. Eu me lembro que tinha, né? Tu já comprava, né? Comprava, eu comecei e logo nos primeiros já comprei. E funcionam até hoje esses DVDs, né? Que era uma outra pergunta que se fazia, que era o tempo útil de um DVD, né? Quanto tempo duraria? Bom, passaram-se aí quase 30 anos e estão funcionando ainda, viu? Tá, mas hoje tu já comprou outras edições, porque aquelas eram bem simples, né? Também, assim, elas não tinham... Mas desses filmes não, né? O Matador e o Na Hora da Zona Morta eu tenho... É dessa época só. Eu me lembro até o Estado de Sítio, que tu sempre quis, sim, lembra? Que a gente conseguiu sim. só em banca. Exato, né? também. Que não tinha sido Pela lançado... mesma editora. Pela mesma editora. Porque ele Exato. não tinha sido lançado, né? Em o Costa Gavras, né? Não tinha sido lançado por uma editora, por uma distribuidora comercial, né? Muito bem, Fabrício. Estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? É bom que o amigo pôde estar presente aqui conosco para bater um bate-papo aí sobre cinema, sobre o tema de hoje que é bem aberto, né? Um tema aí sobre a nossa paixão. Nem fiz perguntas sobre, né, a questão do Oscar, que foi um outro, digamos, um elo de cinéfilo, né? Qual foi as cerimônias do Oscar? Não falamos também aqui sobre programação televisiva, a sessão da tarde, por exemplo. Né? Outras formas, né, de consumir filmes ou de aderir a essa paixão aí pelo cinema, né? Mas eu lembro que quando tinha a cerimônia do Oscar, a gente assistiu algumas juntos, né? Sim, e tinha que ser ao vivo, né? Porque Exato. ou gravava em uma fita VHS. Tu fazia isso bastante. Eu fazia para guardar, para tentar assistir depois, mas era difícil, né? Qualquer probleminha tinha que deixar o videocassete programado e tudo. Mas nem sempre passava, né? Antigamente as cerimônias não passavam no Brasil assim inteiras, pelo menos. Quando uma determinada empresa comprava, ela não passava inteira. Né? Eu lembro que teve algumas que foram boas. Eu acho que, se não me engano, tinha o SBT, comentada pelo Rubens Evaldo Filho, aí passou inteira, né? Então, aí era também mais nessa questão. Era uma forma de estar perto assim do mundo do cinema, uma época anterior à internet. E a gente via... Eu gostava muito da parte temática, quando mostrava uma série de filmes sobre um tema, né? E também as homenagens que faziam. Então, tinha esses pequenos trechos, né? Os fragmentos dos filmes. Eu gostava muito mais dessa parte, assim, do que... Assim, do prêmio em si. Do que do prêmio, que a gente sabe. A gente já conversou muito sobre isso. Eu acho que é um prêmio muito mais, assim, comercial, enfim, atendendo a outros interesses do que, assim, não é exatamente justo, né? Não é um prêmio... Mas aí seria um outro tema para nossa... Se o Brasil ganha, é justo. De vez em quando eles acertam, né? De vez em quando eles acertam. E era assim, era o único, até o apelo, por isso, tanto é verdade essa questão do apelo comercial, que praticamente é o único festival que as pessoas conhecem e o que é televisionado aqui no Brasil. Exato. E também porque, assim, a gente, hoje, pelo menos, a gente consegue assistir boa parte dos filmes antes da premiação. Exato. Já outros festivais que são legais, o Cannes, por exemplo, tu fica só sabendo da existência do filme, que não tem, é só lá, né? O Veneza, Ele Berlim. é lançado no festival, Exato, né? E aí é outra dinâmica, claro, não tem, é verdade. Então o Oscar tem esse ponto que também tu se associa mesmo sabendo que é uma premiação hollywoodiana, né? Exato, e que tem muitos desvios ao longo da história. Fabrício, obrigado pela presença, viu? Foi um grande prazer. Voltará outras vezes, viu? Estando em Santa Maria. Muito bem, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Em primeiro lugar, Five Nights at Freddy's 2. Passou o Zootopia 2. Passou ali. Pouquinho, assim, mas está liderando já na sua semana de estreia, né? Em terceiro lugar, o Truque de Mestre, o Terceiro Ato, seguido de Wicked, parte 2,
E em quinto lugar, O Agente Secreto, que resiste aí nas bilheterias semanais, né, com uma boa, digamos, margem ainda em relação ao sexto colocado. Estreias da semana aqui nos cinemas comerciais, tanto o Arcoplex quanto o Cinépolis. Estrearam Detetives do Prédio Azul 4, O Fantástico Reino de Ondion, dirigido por Mauro Lima. Filme brasileiro voltado aí para o público infanto-adolescente, vamos dizer assim. E também estreou Five Nights at Freddy's 2, né, direção da Emma Tammy. Seguem em cartaz na cidade Zootopia 2, Mãe Fora da Caixa, Wicked Parte 3, Truque de Mestre terceiro ato e O Agente Secreto. Pessoal que não viu ainda, né, se mexa porque não sei por quanto tempo ainda ficará em cartaz. Está apenas no Cinépolis hoje, né? A agenda Cinemeira. Amanhã, dia 9 de dezembro, o Cineclube Lanterninha Aurélio tem a sessão de encerramento do ano e também a sessão de encerramento do ciclo Experimentos, né, exibindo aí curtas-metragens produzidos por alunos do jornalismo da UFN. Lembrando que a sessão é gratuita e começa às 19 horas lá na SESMA, né, no auditório João Miguel de Souza, Rua Professor Braga 55, né? Para mais informações também siga o Instagram, né? Se inscreve lá no Instagram do Cineclube, que é @Cineclube Lanterninha Aurélio. Sábado, dia 13 de dezembro, às 14h30, na Casa de Memória de Edmundo Cardoso, o Clube de Cinema de Santa Maria também tem o seu encerramento do ano, né, com a exibição de um clássico natalino, que é Da Ilusão Também Se Vive, Milagre da Rua 34, né, de 1947, dirigido por George Seaton. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail clubedecinemasm@gmail.com ou pelo WhatsApp 55984392565. Lembre-se também de se inscrever lá no Instagram, @CasaEdmundoCardoso, né, para ficar atento aí às programações do Clube de Cinema de Santa Maria. Notícias da semana. E olha a Netflix. Fechou um acordo para comprar os estúdios de cinema, a TV e o serviço de streaming da Warner Bros. Cerca de 72 bilhões de dólares, né? Com a possível aquisição, a Netflix passaria a controlar um dos maiores acervos de franquias do cinema, que reacendeu imediatamente os debates sobre a concorrência e possíveis impactos para o mercado, né? O presidente dos Estados Unidos, inclusive, o Donald Trump, né, que esteve lá na cerimônia da FIFA, né, recebendo um prêmio da FIFA, um prêmio da paz da FIFA, né, o Trump afirmou que vai se envolver pessoalmente na análise regulatória dessa fusão, citando ele, inclusive, preocupações com uma grande fatia do mercado, né, nas mãos de uma única empresa. Para acalmar os assinantes e o mercado, a Netflix enviou mensagem informando que, por enquanto, os serviços continuarão operando separadamente, né? Dito isso porque, além do stream da Netflix, a aquisição envolveu também outro grande streaming, que é a HBO Max. Então, houve aí um burburinho muito grande, né? Digamos que a compra ainda não está efetivada, né? Então ainda há alguns passos que vão demorar provavelmente um período, mas é um panorama aí de transformação. A Warner, né? Eu tive a oportunidade de visitar os estúdios da Warner há alguns anos atrás e a compra da Netflix afeta né, totalmente essa perspectiva de produção cinematográfica, inclusive, porque sabemos que, né, que os filmes da Netflix, boa parte das vezes, elas apenas entram no cinema para respeitar ali uma semana ou duas para ser indicado, né, a premiações como o Oscar, por exemplo, né? Mas traremos mais informações aqui conforme o andamento dessa polêmica. Outra polêmica agora. O cineasta Quentin Tarantino causou aí polêmica ao criticar a atuação de Paul Dano no filme Sangue Negro, There Will Be Blood, de 2007, chamando Dano de falha gigante. Ele afirmou que, o Tarantino afirmou que para ele o Dano, se tivesse sido substituído, o longa certamente teria grandes chances de ser ainda maior e melhor.
Durante o The Bret Easton Ellis podcast, Tarantino declarou que Dano é fraco e sem presença e sugeriu que outro ator teria dado mais força ao papel. As críticas provocaram reação imediata, né? Colegas da indústria, fãs, parte do público defenderam Paul Dano, citando sua trajetória de atuações elogiadas e criticando o tom e a forma como os comentários do Tarantino foram dados, né? O episódio reacende também a discussão sobre a subjetividade na arte, julgamento de performances, por exemplo, e também o peso de figuras de destaque criticando colegas, especialmente quando o filme em questão é considerado aí uma referência do século XXI, que é o caso justamente desse filme do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro. O filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido aí pelo Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, conquistou um importante reconhecimento internacional. Mais um reconhecimento internacional. No fim de semana, ele foi eleito o melhor filme internacional pela Los Angeles Film Critics Association, um dos grandes grupos aí de crítica dos Estados Unidos. Essa conquista soma-se já às já obtidas, né, no Festival de Cannes, em que o filme ganhou prêmios de direção, de ator, além de prêmios da crítica. Além disso, o longa foi indicado ao Globo de Ouro de 2026 nas categorias de melhor filme e drama, melhor filme internacional ou filme em língua estrangeira, no caso do Globo de Ouro, e também melhor ator, o que reforça aí o seu potencial de visibilidade global. Ele também foi indicado no Critics' Choice Awards de 2026 na categoria filme estrangeiro e melhor ator para Wagner Moura. Ainda sobre os Globos de Ouro, que os indicados saíram hoje pela manhã, foram indicados na categoria de filme e drama o Frankenstein, que está lá na Netflix, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, é um filme da Focus Features, não estreou ainda em Santa Maria, Foi Apenas um Acidente, filme do Panahi, aí, que venceu o Festival de Cannes, mas que não estreou em Santa Maria ainda, O Agente Secreto, que está nas salas de cinema, também foi indicado, O Valor Sentimental, filme norueguês do Joachim Trier, e o Pecadores, da Warner Bros., esse já disponível também no HBO Max. Na categoria Comédia e Musical, os indicados foram Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, filme sul-coreano, Novelle Vague, que está na Netflix, e Uma Batalha Após a Outra, da Warner, que também já passou aqui pela cidade. E na categoria de filme em língua não inglesa, Foi Apenas um Acidente, representando a França, o No Other Choice, filme sul-coreano, O Agente Secreto do Brasil, O Valor Sentimental da Noruega, o Sirat da Espanha e A Voz de Hind Rajab da Tunísia. A premiação acontece dia 11 de janeiro de 2026 e falaremos mais sobre ela aí num próximo matinê. Assim, chegamos ao fim desse programa de hoje, ao vivo, que conversamos aí sobre locadores de filmes, sobre a experiência do mundo do cinema aí nos anos 90 e início dos anos 2000, com o Fabrício Flores Fernandes. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, no Spotify, @Cinemac, e siga nossas redes sociais no Instagram e também no YouTube. Nossa próxima sessão do Matinê será dia 15 de dezembro. E a gente vai fechar a trilha sonora de hoje fazendo uma homenagem aí a alguém que estaria de aniversário hoje, se fosse vivo, né? Estaria completando 82 anos, o Jim Morrison. Então vamos ouvir Light My Fire, que está na trilha sonora do filme The Doors, de Oliver Stone. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.